Nossa. Oi, pessoal, boa tarde. Será que tá Oi, Aline. possível me Oi, Aline, escutar? boa tarde, tudo bom? Tudo bem com vocês? Agradeço também às pessoas que já estão ao vivo aqui conosco. Peço desculpas se algo não transcorrer bem, mas é a primeira live da minha vida, então peço um pouquinho de paciência a todos. Queria agradecer também à professora Sabrina, que está aqui conosco, ao colega Dudu, por ter topado essa live, aos nossos colegas da FESPORT, ao presidente, aos conselheiros, aos coordenadores esportivos que ajudaram na divulgação também. E teremos uns minutos aí para tratar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, estrutura e governança do esporte em Santa Catarina, que é fruto de um termo de cooperação técnica entre a FESPORT e a UFPR, por meio do Inteligência Esportiva. É importante ressaltar que esse acordo de cooperação não teve nenhum repasse de recursos financeiros. Nos próximos dias também a gente vai estar oficializando um novo acordo de cooperação com a UDESC, por meio do Núcleo de Pesquisa em Gestão e Marketing Esportivo, que vai ser parceiro na análise dessas informações. É uma pesquisa de âmbito estadual, então seria muito válido se todos os 295 municípios catarinenses respondessem. O objetivo é mapear as informações e entender a realidade de todos para a proposição de estratégias e novas políticas públicas. A ideia é depois apresentar item a item da pesquisa e vocês tirarem as dúvidas pertinentes. A gente vai ficar disponível também depois por meio do chat, e até as dúvidas que forem as mais citadas, a gente está pensando em fazer um breve tutorialzinho. Também gostaria de citar que a UFPR está fazendo convênio com outros estados, porque a ideia é ter informações de todos os municípios do país. Então, Paraná e Ceará já iniciaram a pesquisa, o Mato Grosso está com o termo assinado, e o Minas Gerais e São Paulo também estão bem encaminhados para assinatura em breve desse acordo de cooperação técnica. Então, desde o dia 23 de abril, está possível para os nossos dirigentes municipais terem acesso à plataforma por meio do site do Inteligência. E aí, hoje é realmente para a gente estar aqui conversando com vocês e esclarecendo algumas dúvidas. Eu vou passar a palavra para a professora Sabrina, que vai mostrar as telas de todas os itens que aparecem na pesquisa. Obrigada, Aline. Bom, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui por meio dessa live. Obrigada por se fazerem presentes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Aline, então, pelo convite e pelo espaço para a gente estar podendo realizar essa ação. Também a FESPORT, né, e ao presidente Rui, que abriu as portas para que a gente fechasse esse termo de cooperação, né, de convênio, como a Aline comentou, e desse início à pesquisa. Eu sou pesquisadora do Inteligência Esportiva e sou professora aqui também da Universidade da UDESC, né, do Cefid, onde eu trabalho basicamente com a perspectiva da gestão esportiva, do financiamento esportivo e também da governança. Eu vou ficar nos bastidores, porque, como a Aline comentou, eu vou mostrando as telas do projeto para que vocês consigam se situar e consigam entender qual que é a nossa proposta e, posteriormente, consigam acessar o sistema. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês do que é esse nosso projeto, quais são os nossos objetivos e de que forma a gente vai trabalhar. E, no segundo momento, então, eu vou passar
aí sim para o sistema propriamente dito, que é o sistema que vocês já têm acesso através do login e da senha, para que a gente vá verificando as etapas de preenchimento desse instrumento, então. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E aí, qualquer problema com o compartilhamento de tela, vou pedir que a Aline ou o Eduardo me comuniquem, que a princípio aqui para mim está tudo ok. Bom, como a Aline comentou, o nome desse projeto é Gestão e Governança no Esporte Catarinense. Primeiramente, para quem não conhece o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, é um projeto, inicialmente surgiu, né, como um projeto lá em 2013, então tem alguns anos na estrada já, e o objetivo do Inteligência Esportiva como um todo é justamente produzir, sistematizar, analisar e principalmente difundir conhecimento sobre o esporte no país. Inicialmente, lá em 2013, o Inteligência estava focado especificamente no aspecto do alto rendimento no esporte, e hoje a gente já tem algumas iniciativas mais abrangentes, inclusive esse, né, que é onde a gente está mapeando o esporte, então, nos municípios e nos estados. Importante frisar que o Inteligência Esportiva é uma ação conjunta, então, junto com a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, a SNEAR, mais especificamente com a Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania, então. O Inteligência Esportiva está alocado dentro da Universidade Federal do Paraná e é a partir dali, então, que nós desenvolvemos as nossas pesquisas. Hoje, o Inteligência Esportiva tem um banco de dados bastante extenso. A gente tem contemplado aí estudos acerca de atletas de alto rendimento no país, bolsistas que receberam Bolsa Atleta e recebem até hoje. A gente tem informações também relativas às instituições esportivas, tanto confederações, federações, clubes esportivos, e agora, a partir dessa iniciativa, a gente pretende coletar informações também dos estados e dos municípios com relação ao esporte. Então, toda essa gama de informação que a gente tem acaba subsidiando aí várias pesquisas e também várias proposições que a gente tem tratado com diferentes entes governamentais e com diferentes instituições esportivas para propor melhoras, para propor incrementos aí para o esporte no nosso país. E aí, então, dentro dessas outras ações que a gente desenvolve, a gente acabou desenvolvendo esse instrumento de pesquisa, que é um instrumento que a gente está trazendo até os gestores municipais aqui do estado de Santa Catarina. Esse instrumento, ele visa levantar, então, aspectos quantitativos e qualitativos do esporte que é promovido aqui no nosso estado. Por que fazer isso, né? Qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa finalidade? É que a gente consiga potencializar as ações de diferentes entes federados, para conseguir melhorar, então, o nível de informação esportiva e possibilitar, então, articulações futuras na área do esporte. A gente entende que quanto mais informações a gente possa reunir acerca do esporte, seja no município, seja no estado, ou seja no país, mais capacidade a gente vai ter de fazer políticas efetivas, de políticas que realmente vão trazer benefícios tanto para atletas, para equipes esportivas, quanto para a sociedade de uma maneira geral, então. O objetivo geral do nosso projeto é compreender e analisar o esporte que é promovido e desenvolvido nos municípios do estado. E aí a Aline frisou a importância da participação dos 295 municípios, né, de Santa Catarina. A gente já fez o cadastro de todos esses 295 municípios, e é muito importante que, de fato, haja participação na resposta desse questionário, para que a gente consiga ter um panorama bastante grande de como o esporte no estado está sendo desenvolvido, quais são os principais agentes facilitadores, quais são as principais barreiras que os municípios e os gestores encontram, e assim por diante. Basicamente, nesse instrumento, a gente vai buscar, então, analisar os recursos físicos, materiais, financeiros, humanos, tecnológicos, que as instituições, ou seja, que as instituições onde vocês, gestores, atuam, têm. Importante frisar no começo da minha fala, eu até esqueci de comentar, né? Eu falei que eu era professora aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, no Cefid. A gente tem um grupo, o NEPGEM, que é o Núcleo de Estudos em Gestão e Marketing Esportivo, que é parceiro no desenvolvimento desse projeto aqui em Santa Catarina, né? Como a Aline comentou, essa parceria ainda está em tramitação, ela ainda não foi
o convênio ainda não foi, de fato, firmado, mas a documentação já está em processamento para que a Universidade aqui de Santa Catarina possa auxiliar, então, tanto o Instituto quanto a FEISPORT para analisar e coletar esses dados. Bom, como é que vai funcionar o nosso projeto? Os dados que vocês forem fornecendo através do sistema, né, de forma online, vão ser coletados e salvos nesse banco de dados que o Inteligência já tem. Esses dados vão ser tabelados, vão ser tratados, e aí vão ser disponíveis, vão ser disponibilizados para acesso do público. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho o site do Inteligência para vocês, e aí vocês vão poder acessar e verificar que as informações que a gente tem coletado aí ao longo desses anos de projeto, elas estão disponíveis ao público de uma maneira bem entendível, de uma maneira bastante visual, através de gráficos e tabelas, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação, então. Como eu falei, o preenchimento é totalmente online, né, o preenchimento do instrumento de pesquisa, que se refere a esses estados e municípios, então. Essas informações, além de estarem disponíveis ao público, elas poderão ser utilizadas posteriormente para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas às políticas públicas para o esporte aqui de Santa Catarina, ou de forma mais específica para os municípios. Essa também é uma área onde o núcleo de estudos aqui do Cefid-UDESC pretende atuar fortemente, subsidiar essas pesquisas para que se possa fornecer informações e um auxílio mais efetivo para os municípios posteriormente. Bom, esse aqui é o layout do nosso site, então, onde está inserido a ferramenta que a gente vai utilizar. Só antes de passar efetivamente para o site, eu só gostaria de fazer um breve comentário aqui sobre como que a gente organizou esse instrumento que vocês vão estar respondendo. Basicamente, existem 6 áreas principais dentro do instrumento. Cada uma delas diz respeito a uma área dentro da gestão esportiva que nós, e a partir da literatura científica, né, de muitos estudos, entendemos que seja relevante, então, para um município, para um estado, poder desenvolver suas políticas voltadas ao esporte. Primeiro delas são os dados básicos da entidade. Posteriormente, a gente vai passar para a questão de governança. Governança tem sido um tema que cada vez mais tem recebido atenção, tanto da parte acadêmica, da parte dos estudos científicos, quanto também dos governos e das demais instituições. A governança trabalha, então, um aspecto um pouco mais amplo que o da gestão e se preocupa principalmente em fazer com que a gestão da instituição seja efetiva, tanto para os gestores, tanto para as pessoas que trabalham dentro dessa instituição, quanto também para a comunidade que é atendida por ela, sejam eles atletas, sejam eles a comunidade em geral, seja esse público-alvo aí técnicos, árbitros e assim por diante. Então, a governança, ela tem esse aspecto um tanto quanto mais complexo, que busca aí fazer com que a interação de todos os aspectos relacionados à gestão traga um resultado positivo para a gestão da instituição. A partir daí, a gente passa para questões relacionadas aos recursos humanos, dos quais a instituição esportiva dispõe, a parte relacionada à política para o esporte, passando então para as instalações esportivas e, por fim, a cultura esportiva. Então, todas as questões que estão inseridas dentro desse instrumento de pesquisa estão relacionadas a uma dessas 6 áreas, que são as áreas que comumente vocês estão em contato aí no cotidiano, na operacionalização da entidade de vocês, certo? Bom, eu vou passar agora, então, para o sistema do Inteligência Esportiva. Eu estou com a aba e aí vocês vão poder acompanhar. Eu estou no site do inteligenciaesportiva.ufpr.br. Caso vocês queiram acompanhar esse tutorial que a gente está fazendo hoje aqui, já dentro do sistema de acesso de vocês já receberam aí o login e a senha para que vocês possam acessar o sistema, né? Então, basicamente, vocês precisam entrar no site inteligenciaesportiva.ufpr.br e conseguir acessar o sistema. Caso alguém ainda não saiba do seu login, da sua senha,
foi disponibilizado através da FEISPORT, lá no sistema de gestão esportiva que a FEISPORT possui, esse tutorial. Esse documento está lá na íntegra para vocês, esse documento que eu estou mostrando agora, e lá contém a senha de acesso do sistema, e para que vocês acessem o login, ou seja, o usuário que vocês vão utilizar, é o próprio e-mail que vocês cadastraram no sistema de gestão lá da FEISPORT, certo? Então, eu vou voltar aqui para o site e vou acessar o sistema com o login que a própria FEISPORT tem. Como eu falei, caso vocês tenham já o login e a senha de vocês, vocês podem estar acessando também. Bom, coloquei o usuário e a senha, fiz o meu login, essa é a tela que vai aparecer aqui do meu sistema. Basicamente, aqueles que tiverem interesse em trocar a senha, né, que é uma senha genérica que a gente disponibilizou para o acesso ao sistema, vocês podem acessar a minha conta e aí alterar a senha de vocês, não tem problema nenhum, certo? Bom, agora eu vou entrar de fato aqui no instrumento de pesquisa. Então, logo ao lado do acesso ao home, que seria a página inicial, a gente vai ter gestão do esporte nos estados e municípios, o GEM. Se eu clicar nesse link, então, ele vai abrir para mim um instrumento de pesquisa. E aí, como eu havia citado antes, o primeiro item que aparece aqui para a gente são aquelas 6 abas, aquelas 6 áreas que eu falei que a pesquisa está dividida. A primeira delas já vai abrir na tela inicial, que são os dados da entidade. Muito importante frisar que antes de iniciar de fato o preenchimento do instrumento, é importante que vocês leiam essa caixinha que está em verde e, caso concordem, assinalem o declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar voluntariamente do preenchimento desse instrumento. Por quê? Caso vocês não declarem que foram esclarecidos e que vocês concordem em participar da pesquisa, acaba invalidando todas as respostas do questionário que vocês vão vir a responder. Então, por favor, não se esqueçam, né, de ler, caso concordarem, de clicar na caixinha para que fique salva essa informação. O primeiro item que a gente tem aqui são os dados do responsável pelo preenchimento. Esses dados, grande parte deles já foram fornecidos pela FEISPORT, então, no caso aqui do login que eu estou usando, a responsável é a Aline, lá da FEISPORT, né, o login que a gente fez especificamente para a FEISPORT, e no campo de vocês já devem ter os outros dados de cadastro que a gente recebeu. Bom, a partir daí, de fato, agora sim, a gente começa a preencher o questionário. O primeiro item é bastante simples, é a caracterização da entidade. Então, basicamente, são questões relacionadas à natureza do órgão responsável pelo esporte no seu município, e porque sabemos que existem diferentes municípios de diferentes portes, existem diferentes realidades. Então, em alguns casos, nós temos secretarias, em outros são departamentos, em outros são uma fundação, e assim por diante. Então, muito importante, de forma inicial, a gente caracterizar como que a instituição onde vocês estão atuando é caracterizada, né? A partir daí, as outras questões são todas referentes à instituição. Então, o nome completo do órgão, o endereço, telefone e e-mail para contato. Como vocês podem visualizar, essa primeira etapa é bastante simples, não tem nenhuma informação que possa trazer algum tipo de dúvida para os gestores, certo? Preenchi essa primeira fase, importante sempre clicar em salvar antes de passar para a próxima aba, para que, né, enfim, não aconteça nenhum tipo de incidente tecnológico e a gente acabe perdendo as informações que vocês já disponibilizaram. Então, salvei as informações que eu disponibilizei, eu vou passar para a próxima aba. A partir dessa segunda aba de governança, eu vou fazer a explanação do conteúdo que a gente vai abordar,
E no final da minha fala, eu vou deixar uns 30 segundos para caso vocês tenham dúvidas ou colocações, para vocês conseguirem fazer por via do chat, que tem aqui no lado da tela de vocês, e essas perguntas chegarem até mim. Então, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês conforme essa demanda. Aí, sempre no final de cada aba, eu dou essa pausa para que a gente possa encaminhar as dúvidas, certo? Passando para a segunda aba, então, governança. Como eu falei lá na apresentação, a governança ela diz respeito a um aspecto um pouco mais amplo da gestão e busca caracterizar, busca trazer informações, então, relativas à transparência, ao processo democrático da instituição, à prestação de contas que a instituição tem, tanto para os próprios agentes que trabalham na instituição, quanto para a comunidade externa de forma geral, para o governo e para outros órgãos que tenham interesse nessas ações, então. Primeira questão que a gente vai ter nessa aba é se o órgão responsável pelo esporte no seu estado ou no seu município tem um site. E aqui eu vou usar essa questão como exemplo, porque dentro do nosso instrumento, algumas questões podem surgir ou podem desaparecer conforme a resposta que for dada. Como assim, Sabrina? Nesse caso, o órgão responsável pelo esporte do seu município possui site? Caso não possua, o gestor vai responder não. E a próxima pergunta é se o órgão publica em site as ações, projetos e políticas e relatórios. Porém, se eu responder sim, outras perguntas vão surgir. Então, tem que ter esse cuidado quando a gente responder um instrumento, porque dependendo da nossa resposta, outras questões podem vir a surgir ou não. Então, caso a minha fundação, a minha secretaria, a minha diretoria de esportes tenha um site, eu vou clicar no sim, vou fornecer o endereço desse site, informar com que frequência o meu site é revisado. As perguntas que não tem setinha e tem apenas essa linha em branco, elas são abertas. Então, a gente pode responder escrevendo, né? Enfim. As outras perguntas que tem a setinha ao lado, como vocês podem ver bem aqui no lado, no canto direito do vídeo, elas têm opções. Então, dentre as opções que são dadas, é necessário escolher uma, certo? Bom, como eu respondi que sim, essas perguntas aqui são relativas ao site da minha instituição. Eu vou responder de acordo com o que é feito dentro da minha instituição. Se eu passar para a pergunta 2.2.1, que é a que vocês estão vendo bem acima do vídeo agora, eu pergunto se o órgão publica em site as ações, projetos, políticas e relatórios. É comum haver uma dúvida de, Sabrina, eu respondi que a minha organização não tem site, por que você estava me perguntando se eu publico? Porque acontece em muitos municípios de o órgão não ter um site próprio, porém publicar informações relativas às suas ações em outros locais, no site da própria prefeitura, numa página de Facebook, ou algum outro local online onde essas informações elas são disponibilizadas para o público. Então, isso também pode acontecer em alguns casos, certo? As outras perguntas que vêm na sequência são também relativas à publicação de alguns documentos da instituição, se são feitos ou não. Então, são perguntas tranquilas e rápidas de serem respondidas. Uma pergunta que em alguns casos acaba trazendo dúvida dos respondentes, então os gestores que estão respondendo geralmente acabam nos questionando. A pergunta 2.2.13. O órgão publica em seu site seu plano de desenvolvimento institucional? O plano de desenvolvimento institucional é geralmente chamado de PDI nas instituições, né, nos órgãos. O que é o PDI, Sabrina? Geralmente tem chegado esse questionamento até mim. O PDI é um documento de base estratégica, ou seja, é um documento que é elaborado pelo órgão e por outras instituições que têm interesse nas ações do órgão esportivo, para elaborar um plano de longo prazo para a instituição. Então, o plano de desenvolvimento institucional é um plano que
pode congregar aí de 4 até 6 anos dos projetos, das próximas ações da instituição, então. Esse plano está diretamente relacionado à execução dos objetivos da instituição, por isso que eu falei lá no começo que ele é um documento estratégico. Ele busca trazer quais são os objetivos da instituição, quais são as suas metas, e aí descreve as metodologias que serão utilizadas para que a instituição possa alcançar as metas que foram estabelecidas. Descreve também a necessidade, por exemplo, de pessoal de recursos humanos para executar essas tarefas que vão levar a instituição a atingir suas metas, e, por fim, descreve como que todo esse processo será avaliado. De maneira sucinta e rápida, seria esse o PDI. Então, em alguns casos, a instituição possui um plano de desenvolvimento institucional, mas acaba não chamando o documento dessa forma. Tá? Então, para que vocês entendam que a gente considera um PDI um documento estratégico de longo prazo que traga essas informações para o órgão, então. Outra questão é a questão logo abaixo. O órgão tem um mapa estratégico, então, a questão 2.2.10. O que é um mapa estratégico? Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos visuais do que é um mapa estratégico, porque é justamente isso que é um mapa estratégico. Um documento muito visual. Quando a gente fala em mapa, é justamente porque, a partir de uma única página, eu consigo identificar quais são as ações, quais são os objetivos e quais são as metas, então, da organização. A gente pode dizer que o mapa estratégico é, de certa forma, um resumo do PDI. Traz as principais áreas da instituição e traz também os principais objetivos e metas de cada uma dessas áreas. Por exemplo, esse mapa estratégico que vocês estão vendo agora é de uma Secretaria Municipal de Saúde, né? E ela coloca ali como áreas principais da instituição, perspectiva de processos internos da organização, perspectiva financeira e perspectiva da sociedade. Como vocês podem ver bem na parte de cima perspectiva do financeira e documento. perspectiva da sociedade. Como vocês podem ver bem na parte Acho que eu estou tendo um problema com o retorno de áudio. Perspectiva da sociedade. Como vocês podem ver bem na parte que eu estou tendo um problema com o retorno de áudio. Perspectiva da sociedade. Como vocês podem ver bem. Oi, agora. Ok, voltamos. Como eu estava falando, aqui na parte de cima do documento, vocês podem verificar que essa organização do mapa estratégico tem como foco a missão e a visão da instituição. Então, tudo que for pensado para ser desenvolvido está baseado aí na missão e na visão da organização. Eu trouxe um outro exemplo, e aí relacionado a uma instituição esportiva especificamente, o mapa estratégico da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, é um mapa estratégico desenhado para o período aí de 2017 a 2020, como vocês podem ver lá em cima, também baseado em missão e visão da organização, e eles organizam esse mapa estratégico um pouco diferente do primeiro que eu mostrei para vocês, justamente porque eles têm áreas diferentes de atenção do que a outra organização. Então, voltando à nossa pergunta aqui, o órgão tem um mapa estratégico, é basicamente isso. Se tem também um documento que seja bastante visual e bastante explícito quanto às metas de cada uma das áreas da minha organização. Certo? Bom, as demais questões também são mais diretas e a gente não tem tido muitas dúvidas quanto a ela. Só um outro exemplo, pessoal, quanto à questão 1.1.8, quais as outras plataformas digitais a instituição utiliza como instrumento de comunicação? Nas questões que as caixinhas são quadradas e não redondas, como a de cima, é possível clicar em mais de uma. Então, se eu utilizo o Facebook, o Instagram, o e-mail e o YouTube, não tem problema. Eu posso clicar em mais de uma sessão, certo? E aí, voltamos para a mesma padronização de perguntas que a gente tinha ontem, bastante diretas, de sim ou não.
Atentar também a questão, de novo, das perguntas que podem desaparecer caso eu clique no não, como vocês podem ver aqui. Algumas pessoas têm questionado a gente se é um erro do sistema. Não, é porque se a instituição, nesse caso aqui, por exemplo, não apresenta um Conselho Municipal de Esportes, não tem porquê os gestores responderem as outras questões. Mas, caso exista, novamente, essas questões voltam a aparecer. E aqui a gente finaliza, então, a segunda aba, a aba referente à governança. Novamente, lembro, salvar as respostas, volto para o topo da página e a gente vai para a próxima questão referente aos recursos humanos. Bom, essa dimensão aqui, ela busca caracterizar o gestor e os demais profissionais que estão atuando dentro da instituição. Basicamente, ela tem duas partes distintas. A primeira delas, 3.1, que é a caracterização do gestor. Essa área é para ser respondida de acordo com as características do gestor que ocupa o maior nível hierárquico do órgão. O que é isso? Aquela pessoa que tem o maior poder de decisão dentro da instituição. A gente optou por colocar o termo gestor aqui, mas nós entendemos também que em alguns órgãos essa pessoa é designada enquanto secretário, enquanto chefe de departamento, diretor, presidente, enfim, existem diferentes nomenclaturas que podem ser utilizadas, mas a pergunta está direcionada aí, então, à pessoa que tem o maior nível hierárquico dentro da instituição. E aí são perguntas bastante diretas também, com relação a essa pessoa. Eu vou passar de forma mais rápida, mas como eu falei antes, caso tenha alguma dúvida aí, vocês podem colocar lá no chat que a gente vai respondendo aqui. Todas as questões que eu passei, então, são relacionadas à questão desse gestor, dessa pessoa que tem o maior poder de decisão dentro da organização. São questões demográficas, quanto à idade, raça, sexo, escolaridade, experiência, então são questões bastante simples. A segunda etapa, ainda dessa aba dos recursos humanos, está relacionada, então, à caracterização do quadro funcional, ou seja, as pessoas que atuam dentro da instituição, os recursos humanos dos quais a instituição dispõe. Nesse item aqui, a gente tem questões de preenchimento livre, conforme eu comentei antes com vocês. A primeira delas está relacionada à quantidade de funcionários por meio de ingresso, ou seja, quantas pessoas são concursadas e atuam dentro do órgão, quantas pessoas são comissionadas, existem estagiários também, a gente sabe que é um braço importante da ação dentro do esporte, a questão de estagiários, voluntários, conveniados e assim por diante. Quantidade de funcionários por área de atuação. Importante frisar que nessa categorização aqui, quando a gente fala em funcionários que estão relacionados à questão de gestão, são os funcionários que estão executando ações relativas à tomada de decisão, a planejamento de processos e ações dentro da instituição. São pessoas, por exemplo, no caso da FEISPORT, que estão atuando no cargo da Aline, né? A Aline tem um cargo de gestão, onde ela trabalha aí no planejamento, na logística de estruturação das políticas dentro da FEISPORT. Quando a gente fala sobre técnicos, a gente está se referindo às pessoas que estão na ponta, as pessoas que executam essas ações. Então, de fato, são os professores, os instrutores, alguns estagiários que auxiliam na execução das atividades e assim por diante. E os serviços não especializados, nesse caso, dizem respeito particularmente aos serviços não especializados no ramo esportivo. Então, são os serviços desempenhados por pessoas, de repente, da parte de TI, né, da parte de tecnologia, da parte do departamento financeiro da instituição, da parte de marketing da instituição, caso tenha, né, caso não tenha, também é uma outra realidade, e assim por diante. Mas quando a gente fala dessa questão do serviço não especializado, são aqueles funcionários que não atuam especificamente com o esporte. As demais questões, logo abaixo, são relativas à capacitação, treinamento e disponibilização de
de cursos de aperfeiçoamento para esses profissionais. Se existiram, caso existiram, quantos, carga horária e assim por diante. Por fim, a última etapa é relativa à avaliação dos profissionais que atuam dentro da instituição. Se existe também ou não, e se existe, qual a periodicidade e assim por diante. Eu cliquei aqui no não para vocês lembrarem que essa também é uma daquelas questões que, dependendo da resposta, vão ter outras ou não, certo? Bom, passamos pelas duas primeiras abas, então, governança e recursos humanos. Caso alguém tenha alguma dúvida, podem me repassar. Eu vou dar um tempinho aqui nessa tela para, caso surja alguma dúvida, vocês levantarem lá no chat que a Aline ou o Dudu me passam, então. Bom, vou passar agora, então, para a aba referente à política para o esporte. Na aba de política para o esporte, a gente vai mapear, então, informações relativas à legislação esportiva que possa ter no município, a questão de repasse de recursos financeiros também para a instituição, como são feitas as etapas de planejamento, execução e avaliação dos processos, dos projetos e das ações da instituição, referentes então a 3 níveis de atendimento. O nível número 1, como vocês podem ver lá, formação esportiva. O nível número 2, excelência esportiva. E o nível número 3, esporte para toda a vida. Eu vou voltar aqui na apresentação que eu estava fazendo para vocês antes, para a gente conversar um pouquinho sobre esses 3 níveis e por que a gente está usando essa designação para eles e não outras designações que, em alguns casos, são mais comuns. Como eu citei lá no início da apresentação, o Instituto ele está vinculado à Secretaria Especial do Esporte, né? E por conta disso, uma discussão um pouco anterior até a Secretaria, a discussão do Sistema Nacional do Esporte, do SNE, traz uma nomenclatura que é essa nomenclatura que a gente vem utilizando justamente para conseguir aí uma conversa única, um diálogo um pouco mais parecido dentro de um sistema, dentro dessa parceria que a gente tem com a secretaria. Então, por conta disso, lá em 2015, surgiu essa nomenclatura no Sistema Nacional de Esporte e é a que a gente utiliza no nosso instrumento. Primeiro nível, então, que a gente chama de formação esportiva. A formação esportiva é aquele nível onde as atividades, as ações, né, os projetos buscam ofertar oportunidade de acesso à prática nas mais diversas manifestações, por meio de ações planejadas, inclusivas e lúdicas, tanto para crianças quanto para adolescentes. Então, a formação esportiva é um nível onde a oferta de atividade física e do esporte não precisa ser necessariamente do esporte formal, né? São uma gama de atividades que, sim, são planejadas, mas tem aí uma livre organização para a participação, então, de jovens e de crianças. Essas ações, elas devem estar voltadas, então, para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, a fim de buscar desenvolver potencialidades corporais, a fim de que essas crianças e adolescentes aprendam saberes esportivos e que valorizem, critiquem e produzam cultura esportiva de uma forma autônoma e participativa, né? A ideia, então, da formação esportiva é justamente ofertar atividade física e esporte para crianças e adolescentes. A gente entende que não necessariamente os municípios ou o estado utilize essa nomenclatura, mas com certeza a gente pode verificar em alguns desses estados e municípios ações, né, a oferta de atividades que estão dentro desse nível, então, da formação esportiva.
Lá no questionário a gente vai falar um pouquinho mais sobre exemplos desses tipos de atividade. O nível número 2, nível de excelência esportiva. Compreende que a prática sistematizada por meio de treinamento esportivo nas diversas modalidades esportivas e paradesportivas. Seria isso, seria o alto rendimento esportivo de fato. É aquela prática que é voltada, então, para a formação de atletas, para o alcance do alto desempenho e para a máxima performance em competições de diferentes modalidades esportivas. Novamente, talvez as ações que sejam realizadas nos municípios de vocês, né, dentro das instituições esportivas das quais vocês são gestores, não coloquem aquela determinada ação quanto excelência esportiva. Mas a partir do momento que ela está voltada, então, de fato, para a formação de atletas e para o alcance do mais alto nível de desempenho esportivo, ela pode ser entendida quanto uma ação nível 2 no nosso questionário. Por fim, o esporte para toda a vida é o nível esportivo, então, que tem como característica principal a busca de uma vivência dentro do esporte, né? A autodeterminação dos participantes, né? O voluntariado, as pessoas participam porque realmente elas estão buscando maior qualidade de vida, estão buscando uma promoção social, estão buscando lazer, ou então prazer a partir da prática esportiva. Ela não necessariamente tem um intuito competitivo, embora possa ter dentro do dentro de uma perspectiva, como eu falei, voltada para o lazer e não voltada para, de fato, o alto rendimento, né? Entendemos também que o esporte para toda a vida engloba aí tanto a prática de modalidades esportivas e paradesportivas para jovens e adultos, então. Essa é a ideia do terceiro nível, então, de caracterização quanto à dimensão esportiva que a gente traz, que é o esporte para toda a vida. Dessa forma, então, a gente fecha esses 3 níveis, que eu vou voltar agora lá para o sistema, e que é o que a gente tem apresentado aqui. Estou falando para vocês. Nível 1, formação esportiva. Nível 2, excelência esportiva. Nível 3, esporte para toda a vida. Nessa aba, então, da política para o esporte, a gente vai utilizar esse conceito que eu apresentei para vocês para responder as questões. Primeira parte das questões diz respeito, então, à legislação, né? Como é que é regulamentado a oferta do esporte e da atividade física dentro da organização aonde vocês atuam, né? E aí, essa pergunta que vocês conseguem ver logo abaixo aqui, a 4.1.1.1, quais são as normativas, né? Quais são os documentos que normatizam ou que balizam a política do esporte no município de vocês? Existe? Se não existe, aquela pergunta vai sumir. Mas caso exista, né, existem as opções ali onde vocês podem preencher. Então, essa primeira etapa dessa aba diz respeito a essa questão de legislação, quais são os documentos que balizam as políticas esportivas dentro do município né, que estão vinculadas aí ao órgão de atuação de vocês. A partir daí, a gente passa, então, para a dimensão dos recursos financeiros que são disponibilizados para a organização. E aqui, como vocês podem ver, a caixinha é de livre resposta. Então, vocês podem preencher com um valor aproximado que é destinado à organização por meio de cada uma dessas áreas. Caso não haja, não tem problema, pode ser colocado zero e o sistema consegue entender essa informação. Então, todas essas abas aqui são referentes às fontes de recursos que o órgão podem ou não apresentar. E aqui a gente começa a utilizar de fato, de forma direta, os níveis que eu apresentei para vocês. Então, no caso da pergunta 4.2.2.3, considerando o ano anterior, indique o direcionamento dos recursos financeiros executados na política esportiva local de acordo com os níveis de atendimento. Essa pergunta está em porcentagem, né? Como vocês podem ver aqui embaixo, a soma total do que for colocado aqui tem que dar 100. Porém, isso não impede que um dos itens esteja zerado. Então,
pode acontecer em determinado município não ser destinado recurso financeiro para o nível 2, que é a excelência esportiva. Naquele determinado município, as ações e projetos estão focados, então, na formação esportiva e no esporte para toda a vida. Não tem problema. Então, se vai ser 50%, 50%, se vai ser 30% ou vai ser 70%, né? A soma tem que fechar sempre para o sistema poder aceitar essa informação de vocês, certo? Bom, a questão seguinte, ela muda um pouco a lógica de preenchimento do questionário. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma resposta horizontal, variando de 1 até 5. Por quê? Porque, basicamente, as respostas aqui vão ser dadas em forma de escala, variando do menor para o maior. Então, sempre quando a gente for trabalhar na escala dentro do instrumento aqui, ela vai estar sinalizando o número 1 como o mais baixo ou o menor, e o número 5 como o maior ou o mais alto. Nesse exemplo especificamente que eu estou citando aqui, quais fatores ou agentes influenciam a tomada de decisão relativa ao direcionamento de recursos dentro da instituição? Né? A legislação influencia, a dotação de exercícios anteriores influencia, o Conselho Municipal de Esportes influencia, a comunidade, e assim por diante. A legislação influencia muito no meu município, porque dentro da legislação nós temos percentuais específicos para cada área. Exemplo, né? Pode ser que isso aconteça. Então, se a legislação, ela mesma, por si só, já estipula os percentuais, ela é extremamente importante na tomada de decisão para eu direcionar os meus recursos. Vamos dar um exemplo um pouco aqui, mas, por exemplo, os atletas. Os atletas não têm tanta influência na tomada de decisão quanto os meus recursos. Então, eu posso colocar que o meu atleta, no caso do meu município, tem 2. Os políticos, nenhum. Tem razoável influência? 3. Então, basicamente, essa questão, e existem outras que eu vou mostrar mais para frente, elas vão ser respondidas dessa forma, tá? Para cada um dos itens, eu vou ter que estipular a importância, sendo 1 menor e 5 o maior. Passamos, então, da etapa do financiamento para a etapa do planejamento agora. Novamente, a gente vai continuar usando a nomenclatura de formação esportiva, excelência esportiva e esporte para toda a vida. A partir daqui, as questões também vão ser respondidas como aquela que eu coloquei ali acima. Porém, agora a gente está falando de planejamento da política, não mais do financiamento. E aí, novamente, a gente vai atribuir a importância de cada um desses itens quanto à importância que eles apresentam enquanto eu estou planejando a minha política esportiva. De repente, eu posso utilizar diagnósticos e avaliações das políticas anteriores. Compromissos legais, novamente, a legislação pode interferir no meu planejamento. Demandas da comunidade, demandas de outros órgãos, cultura esportiva, vocação esportiva que eu tenho no meu município interfere no meu planejamento. Outro, de repente, nenhum dos itens que a gente colocou ali de fato interfere, mas tem algum outro que interfere, pode ser pontuado, mas a gente pede que vocês especifiquem, então, qual seria um forte influenciador da política, do planejamento da política esportiva. Essa pergunta 4.2.1.2, ela também tem um modelo diferente de resposta, aonde vocês vão atribuir um número, sendo o 1 um número mais importante e o 3 o menos importante, no processo de planejamento da política. Então, se quando eu penso na política esportiva do meu município, a formação esportiva, o nível 1, é o mais importante, eu vou colocar aqui, então, 1. O esporte para toda a vida é o segundo mais importante. E, por fim, a excelência esportiva é importante também, mas não tanto quanto os outros 2 níveis. A pergunta logo abaixo é uma daquelas que vocês podem responder com mais de um item, né? Como vocês podem ver, tem o quadradinho com relação à forma de participação dos cidadãos no processo de planejamento. Se eles participam, ou talvez eles não participem, também tem essa opção para que seja preenchido. Bom, falamos do financiamento, falamos do planejamento.
a gente vem agora para a etapa, então, de implementação da política esportiva do município. E aqui tem um outro conceito que, em alguns casos, cria um pouco de dúvida nos gestores, porque, porque a gente traz a nomenclatura de ações sistemáticas e ações assistemáticas. Então, quando a gente fala da implementação de ações sistemáticas, a gente está querendo falar daquelas ações que têm uma continuidade, ou seja, que elas têm uma linearidade dentro da execução do município. Então, ações sistemáticas, elas se caracterizam como aquelas de caráter permanente, elas são realizadas em local e horário pré-estabelecido e que exigem inscrição prévia. Exemplo básico, uma escolinha de esportes que é disponibilizada pelo município, uma escolinha de basquetebol, por exemplo, que é disponibilizada pelo município para as crianças e jovens daquele município. Ela acontece num local específico, num horário pré-determinado, e quando o projeto vai iniciar, são feitas as inscrições das crianças e dos adolescentes interessados para que eles possam participar. Então, essa é uma ação sistemática. E assim como ela pode ocorrer no nível que eu comentei, do nível 1, ela pode ocorrer também no nível 2 ou no nível 3. Já as ações assistemáticas são aquelas atividades que não têm uma linearidade, ou seja, que elas não acontecem sempre com o horário, com o local, com o público-alvo pré-estabelecido. São ações que acontecem de forma eventual dentro do município que o órgão do esporte promove. Ou seja, pode ser, de repente, um evento, um festival de mini voleibol, por exemplo, um evento comemorativo por conta do Dia do Idoso, a gente tem visto acontecer bastante isso. Então, ações assistemáticas, basicamente, são ações pontuais realizadas. E aí, logo abaixo, então, dessa caracterização, começam as questões relativas à implementação dessas políticas. A gente começa falando do nível 1, como vocês podem ver aqui, perguntando, então, se o órgão oferece ações sistemáticas para o nível 1, para o nível de formação esportiva. E aí a gente pode usar aquele exemplo que eu citei para vocês da escolinha do basquetebol. Eu ofereço um programa, um projeto para formação esportiva de forma linear. Sim. E aí, quantas pessoas são inscritas nesse projeto? Quantas pessoas de fato eu atendo? Tem ações assistemáticas para esse mesmo grupo? Eu realizo eventos, realizo festivais, né, ao longo do ano, por exemplo. Novamente, qual que é o público, né? Quantas pessoas se inscrevem nessas ações, quantas pessoas são atendidas. E aí, por fim, se há ações específicas destinadas a pessoas com deficiência para o nível 1. Entendemos que alguns municípios conseguem ofertar esse tipo de ação, outros já têm alguns problemas quanto a equipamentos, quanto a instalações e assim por diante. Mas também é uma questão que pode ser respondida com sim ou não. Nível 2, basicamente é um espelho das perguntas do nível 1, né? São as mesmas perguntas, porém relacionado aí então à excelência esportiva, e a mesma coisa acontece no nível 3. Como são perguntas iguais, eu vou passar de forma um pouco mais rápida aqui, a gente não precisa passar por cada uma delas, né? Basicamente entendendo essa mesma logística de ações sistemáticas e ações assistemáticas para esses diferentes grupos. Caso a instituição, o órgão realize eventos também, qual que é a abrangência do evento? E, por fim, se é feito avaliação das ações que o órgão desenvolve. Como que são feitas essas avaliações, por quem são feitas e quais são os indicadores que vocês utilizam. Novamente, naquele mesmo sistema de escala. Satisfação, motivo de evasão, motivo de adesão, percentual de adequação de infraestrutura, né, do espaço que foi realizado a ação, entre outros. E aí, com que periodicidade a avaliação é feita ou não. Caso não seja feita a avaliação, as questões relativas à avaliação não aparecem, conforme a gente já tinha visto. E aí a gente fecha
a aba da política para o esporte. A questão da política para o esporte talvez seja a aba onde existam mais informações complexas de serem disponibilizadas pelo gestor, né? Então, é onde o gestor, de repente, vai precisar consultar aí os documentos da instituição, a legislação da instituição, para que consiga efetuar as respostas. Certo? Bom, fechando essa aba aqui, eu estou acelerando um pouquinho o passo para a gente não extrapolar muito o limite de tempo que a gente tem. Mas só lembrando, como a Aline comentou, a gente vai ficar disponível depois do encerramento dessa transmissão para retirar as dúvidas. Acredito que quando vocês forem de fato preencher esse questionário, possa ser, mais dúvidas possam surgir, então a gente vai estar disponível para vocês para responderem vocês. Bom, penúltima aba, a gente vai falar sobre instalações esportivas. Essa aba é bastante simples. As questões são relacionadas, então, à infraestrutura esportiva que o município dispõe, também relacionada à formação, à excelência e ao esporte para toda a vida. A gente inicialmente pergunta se existe um diagnóstico sobre a estrutura dos espaços públicos, né? Enfim, se existe um controle aí dos espaços públicos municipais que vocês dispõem. Eu sei que a Aline tem um projeto muito similar lá na FEIsport para conseguir levantar essa questão da estrutura esportiva, o que é muito importante também, a gente sabe, para os municípios. Então, essas informações vão auxiliar tanto os municípios quanto nós e a própria FEIsport para as ações futuras. Bom, como eu falei, essa aba é bastante simples. Aqui são questões relacionadas a indicativos se há ou se não há as instalações esportivas que estão listadas aqui abaixo nos municípios aonde vocês estão inseridos. Então, existem quadras poliesportivas cobertas, não cobertas, e assim por diante. Caso exista, por exemplo, existem quadras poliesportivas cobertas no meu município. Quantas existem? Quantas estão em funcionamento? Quantas estão localizadas no perímetro urbano da cidade, né? Quantos atendem pessoas com deficiência? E quantas estão aptas a receber competições oficiais, certo? Caso não haja, né, eu não respondo essas questões. E assim temos para piscinas, para pistas, para outros tipos de instalações esportivas que possam ser utilizadas. Lá no finalzinho tem uma questão, não deixem ela esquecida, por gentileza, questão 4.3.4. Existem ações, projetos ou programas que são realizadas em instalações de outros órgãos. A gente sabe que existem muitas parcerias que são realizadas para a efetivação dos projetos e dos programas, e que são muito importantes para o desenvolvimento do esporte, porque nem sempre um município ou o próprio estado consegue disponibilizar esse tipo de instalação para a comunidade. Então, a gente sabe que essas parcerias para a realização desses programas podem e devem acontecer, né? Bom, como eu falei, instalações é uma aba bastante simples, é bastante rápida de ser preenchida, não tem muito segredo. Passamos, então, para a última aba da cultura esportiva. Se eu estiver correndo muito, a Aline me dá um puxão de orelha aqui, por favor. Essa última aba, ela também é bastante simples, bastante direta de ser preenchida, e a gente continua utilizando, então, o conceito dos 3 níveis esportivos. Primeiro item que a gente questiona é quais as modalidades olímpicas de verão são praticadas no seu município. E aí a gente tem a listagem, basicamente, de todas as modalidades olímpicas de verão que podem ser clicadas. Novamente, pode-se e deve, né, se clicar mais de uma, caso haja no município. Existe também a possibilidade de não haver nenhuma. Entendemos que não deve ser muito raro, mas que possa acontecer. E, por fim, quais as modalidades paralímpicas praticadas no seu município? Novamente, entendemos que pode ser que o município não tenha condições ou não tenha demanda para esse tipo de ação, mas ainda assim, em alguns casos, também o município pode ofertar esse tipo de
de prática esportiva. Por fim, finalizando, a nossa última questão aqui está relacionada, então, a identificar os níveis de atendimento em que aquelas modalidades que são praticadas no município são ofertadas. Então, por exemplo, lá na questão de cima, eu respondi que no meu município existe a prática de atletismo, a prática de natação e a prática de tênis de mesa. Bom, mas em quais níveis essas práticas são ofertadas para a população? Por exemplo, o atletismo, eu tenho apenas no nível 1 e 2. Eu tenho apenas, então, no nível de oferta para crianças e adolescentes e no nível do alto rendimento, no nível da excelência esportiva. Mas eu não consigo ofertar a prática do atletismo para toda a comunidade, do esporte para toda a vida. E assim por diante nos outros níveis, para cada uma das modalidades esportivas. Em alguns casos, o município não tem a oferta de nenhum tipo de modalidade esportiva para o alto rendimento, né? Ele tem um foco maior, de repente, no esporte voltado para crianças e adolescentes e no esporte voltado para jovens e adultos, enquanto prática para toda a vida. Isso é muito específico de cada município, e aí, novamente, pode ser aplicado nos 3 níveis, assim como o sistema vai aceitar que não seja aplicado em nenhum deles, porque entende-se que não tem essa oferta dentro do município. Tranquilo? Nas outras abas eu acabei esquecendo de frisar a questão do salvar, mas todas as 6 abas têm o botão de salvar embaixo, então é importante que, ao passo que vocês vão preenchendo o instrumento, vocês salvem as abas para que isso já fique gravado lá no sistema e a gente não perca os dados ao longo do processo, certo? Eu gostaria de deixar com vocês o meu contato direto, para caso haja dúvidas que vocês venham a ter durante o preenchimento do instrumento. Então, vocês podem me contatar através do sabrina.furtado@udesc.br, né, que a gente vai estar sanando essas dúvidas. A Aline também se colocou à disposição, acredito que vocês tenham o contato também da Aline na Feisport, para sejam sanadas possíveis dúvidas aí no responder ao questionário, né? Eu vou voltar aqui para o chat com a Aline e com o Eduardo, para ver se ficaram com algum questionamento, de repente, para a gente poder responder. Olá, Aline. Sabrina, obrigada pelas explicações. Eu acredito que as dúvidas irão surgir à medida que os gestores forem acessando o questionário e respondendo, né? Pedir para todos a maior fidedignidade possível no momento das respostas, porque essas informações vão balizar o planejamento. Inclusive, são por meio desses instrumentos que muitas vezes a gente pontua uma resposta num projeto de lei, por exemplo. Então, é extremamente válido. Tem 4 quadras no município, responde 4 quadras no município. E não deixa de citar uma instalação, ou tem conselho, ele realmente existe ou essas reuniões deixaram de acontecer? Como que está essa situação? Então, por favor, né, todos que forem responder ao questionário, os responsáveis, que tenham cuidado em nos passar a realidade que ocorre dentro do município, né? Então, a gente vai ficar à disposição. É extremamente normal que, à medida que cada um for acessando, ocorram dúvidas, né? E acho que era isso. Já estamos aí quase 1 hora. É bastante monótono, né? No início, apresentar um instrumento de pesquisa, mas espero que tenha sido válido para todos, né? E a gente está disponível para eventuais dúvidas e
todos que puderem responder, ele só vai ser válido se tiver a ampla participação dos municípios catarinenses. Então, eu agradeço. Também gostaria de falar para que todos, nesse período delicado que a gente está vivenciando, se cuidem o máximo possível, usem as máscaras, o álcool gel, dá uma ligadinha para a avó, para o vô, para aquelas pessoas que nos fazem bem, que sabem que amam a gente, porque tá todo mundo precisando um pouquinho de carinho. Eu acho que é isso. Agradeço aí a galera que pôde nos acompanhar e a gente fica disponível, tá? Não sei se Sabrina e Dudu querem falar mais alguma coisinha. Claro. Aham. Sim, a gente tem incentivado sempre que, a partir do início do preenchimento, o gestor tente não parar o processo pela metade, porque a gente sabe que existe uma taxa de evasão muito grande quando a pesquisa é feita em parcelas, digamos assim. Então, a gente sempre incentiva que, a partir que se dê o início do preenchimento, o gestor já esteja com todos os documentos necessários em mãos e com todas as, né, o acesso já pronto para ser feito toda a resposta do questionário, para que não tenha esse problema do questionário ser invalidado, porque acontece, a gente tem apenas uma parte das perguntas, a gente acaba invalidando os dados, né? Então, mas sim, fica salvo, não tem problema algum. A partir do momento que ele retornar, ele consegue continuar o preenchimento do formulário. Exatamente, os dados não saem no extrato, né? A gente não consegue extrair os dados do sistema. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a Aline e a FacePort por disponibilizar esse tempo para a gente estar conversando com os gestores. Novamente, estou disponível para tirar dúvidas dos gestores e sempre também estou disponível para a FacePort e para a Aline quando precisarem. Podem contar com a gente, com o Instituto e também com o NPGEM. Agradeço. E finalizamos por aqui. Nos desculpem qualquer situação que tenha acontecido aí no decorrer, que não tenha sido de acordo. E desejo um bom feriado a todos. Parabenizo todos os colegas trabalhadores pelo Dia do Trabalho, que será comemorado amanhã, embora não pareça um feriado em toda essa situação. Mas meus parabéns a todos aí que contribuem para o fomento do esporte em todo o estado e um bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau.